Saudações de paz, que a paz esteja contigo. Bem-aventurados são os que ouvem e guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está se aproximando. Mais do que perdição, os servos, quando o Senhor vier, o achar fazendo assim. Jesus, ele diz: quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Esse é o manancial de águas vivas, a qual vem de Jesus Cristo. E é a palavra de Deus, a fonte a jorrar de dentro do teu ser. Por isso Jesus, ele diz que bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O profeta Isaías fala no capítulo 55: vós todos os que têm de sede, vinde às águas, e os que têm de dinheiro, vinde e comprai, comei, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer a sua alma. Ouve-me atentamente, coma do que é bom, e a vossa alma se deleite. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouçam, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências. O Senhor Jesus, ele disse: vinde a mim, comprai, comei, ou seja, satisfaçam a sua alma. Jesus, em outras palavras, ele disse: o porquê gastais o seu dinheiro com aquilo que não é bom, ou melhor, daquilo que não pode satisfazer a sua alma, daquilo que não terá proveito para a sua vida eterna. Jesus, ele fala: trabalhai pelo pão que permanece e não pelo pão que perece. Muitos trabalham pelo sustento cotidiano, mas há um pão vivo que desceu do céu. Devemos trabalhar firmemente para poder ter esse pão que desceu do céu e sacia a alma para todo sempre. Isaías fala que nós devemos saciar nele, nos deleitar em Deus. Em Deus, o nosso Salvador, nós podemos deleitar através de suas palavras. As suas instruções nos levam a caminhar em verdes pastos. Como diz o salmista: guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Esses são os caminhos de Deus. São caminhos de águas tranquilas. Ou seja, andamos não em trevas, mas sim em luz. Andamos na verdadeira paz e na verdadeira saciedade da alma. Muitos vivem numa insaciedade grande e muitas vezes assim tentam até satisfazer essa necessidade da alma. Porém sabemos que só temos a saciedade em Jesus Cristo, porque Ele é a água viva, o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele disse: vinde a mim, todos que estão oprimidos e cansados, então aliviarei. Jesus aliviará a alma, o alívio para a alma na pessoa de Jesus. Porém Jesus falou: vinde a mim, ou seja, a Ele nós devemos ir. Jesus fala: todo aquele que vem após mim não toma sua cruz, não é digno de ser o meu discípulo. Mas para onde que nós iremos se somente em Jesus Cristo nós temos as palavras de vida eterna? Porém, para seguir Jesus, necessário é tomar sua cruz, negar a si mesmo. Negar a si mesmo é necessário para seguir a Cristo. Isso é necessário para que em Cristo o homem possa se encontrar
os seus caminhos confirmados, aprovados por Deus. Porque se nós não formos aprovados por Deus nessa vida, o que dirá na eternidade? Se você não tem aprovação de Deus nessa vida, na eternidade não estará. Com Cristo não estarão. Com Deus não se encontrarão. Os quais estiverem reprovados diante do Senhor. Por isso a carta aos Coríntios diz, capítulo 13, versículo 5, cada um, pois, examine a si mesmo e descubram se já estão reprovados por Deus. É um dever de toda criatura descobrir se está aprovado por Deus, examinando a si mesmo. Você já fez isso na sua vida alguma vez, em algum momento? Examinou seus caminhos diante do Senhor, esquadrinhou seu coração diante de Deus para descobrir se você tem um caminho reto diante de Deus, um coração reto diante de Deus, porque assim nós devemos ser encontrados, com nossos caminhos confirmados por Deus e com nosso coração aplanado em Deus. Isaías fala no capítulo 55, versículo 3: inclinem os vossos ouvidos e vinde a mim e ouçam, a vossa alma viverá. Ou seja, se você está ouvindo as instruções, as palavras de Deus, você tem vida. Mas se assim resiste, caminha distante da vida. E a Bíblia fala que todo aquele que vem após a Cristo, ele tem vida com abundância. Mas aqueles que se afastam dos retos caminhos de Jesus, caminham para a morte. Seus caminhos se inclinam para a morte a cada dia. O mundo se inclina a cada dia com o seu coração para a perdição, para a morte. E a Bíblia fala que acerca dessa morte, saber o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, e nem há consciência, pois o seu ódio, o seu amor está adormecido, e não tem parte em coisa alguma do que acontece debaixo dos céus e sobre a terra. Todos os vivos sabem que um dia vão morrer e se encontrarão ou com Deus ou com o diabo, mas a questão é que as pessoas não querem se arrepender, elas querem criar uma fantasia em sua mente, que Deus, sendo amor, Ele os poupará do juízo vindouro ou talvez do inferno, mas isso não é uma realidade, isso não é algo verídico. Deus, sendo amor, Deus, tendo amado o mundo de tal maneira, enviou Jesus justamente para te impedir de caminhar para o inferno. Há caminhos que te conduzem ao inferno, e você pode evitar eles, você pode rejeitar eles hoje, mas após a morte tem um juízo à espera de cada um. Por isso a Bíblia vai dizer: ao homem, pois está ordenado morrer uma única vez, e vindo após a morte o juízo. O homem após a morte, ele tem um juízo diante do Senhor, um acerto de conta diante de Deus. Estejam cientes disso, estejam preparados, porque após a morte há um juízo. E esse Deus misericordioso, que amou o mundo de uma tal maneira, e anuncia a todos que se arrependam de todos os seus pecados, porquanto Ele tem um dia determinado e quer julgar o mundo por meio da pessoa de Jesus Cristo. Deus vai julgar esse mundo por meio da pessoa de Jesus. Esteja preparado diante do Senhor, esteja com os caminhos endireitados diante de Deus. Prepara para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Isaías fala no capítulo de número 55 e no versículo de número 4: eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe, governadores dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, morrerá para ti, por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque te glorificou.
Isaías fala no versículo 5: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe todos os ímpios os seus maus caminhos e torne-se a Deus. Isaías fala: deixe os ímpios todos os seus maus caminhos para que possa voltar a Deus. Valeu, obrigadão. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deixe todos os ímpios seus maus caminhos e torne-se a Deus. Porque Deus é benigno. A Bíblia fala que Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala assim que Deus deve ser buscado enquanto pode ser encontrado, ou seja, hoje, enquanto ainda há fôlego de vida, enquanto ainda há esperança. Nós sabemos que só há esperança nessa vida, só há esperança no dia que se chama hoje. Não há uma esperança para os que não se arrependeram após a morte, a não ser a esperança da condenação. Não há uma esperança de uma salvação para os quais não voltam o seu caminho a Deus, para os quais não se arrependem dos seus pecados. O nome disso é conversão. Arrependei-vos, Jesus disse, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Venha sobre vocês o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus. Se arrependam, se convertam, para que sejam apagados os vossos pecados. O tempo do refrigério é a salvação. O tempo do refrigério para a sua alma é a salvação, que deve ser buscado urgente. Há algo mais urgente agora do que pegar o destino de volta para casa. É você saber a sua casa eterna, saber aonde estará quando descer ao pó, quando deixar esse tabernáculo de habitação. Você tem que ter a ciência de uma casa preparada junto de Deus, porque a Bíblia fala que essa casa terrestre vai se desfazer e deve o homem estar diante do Senhor preparado para uma casa eterna. E essa casa deve ser preparada pela mão de Deus, isto é, a nova Jerusalém, o céu, a qual Jesus foi preparar, dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Sabemos que nem todos têm essa esperança, mas a Bíblia fala que aquele que tem a esperança em Jesus Cristo, ele purifica a si mesmo. Aquele que tem esperança em Cristo, ele purifica a sua alma. Aquele que tem realmente esperança em Deus, ele busca retidão em seus caminhos. Isaías fala: busca o Senhor. Quem é esse Senhor? Esse Senhor não é um velho barbudo como remete àquela imagem que está em Trindade. Esse Senhor nunca foi visto pelos olhos humanos. O próprio Moisés não conseguiu ver esse Deus senão de uma glória transitória. Mas esse Deus foi apresentado por Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Ele foi conhecido por meio de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele é o Pai da eternidade. A Bíblia fala que Ele é Deus conosco. A Bíblia fala que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, Ele foi conhecido por meio de Jesus. Jesus nos apresentou bem quem é Deus. Jesus, Ele apresentou não Deus pela metade, como as religiões nos apresentam. O Deus que não pune, o Deus que não corrige, não é o Deus verdadeiro. O Deus que não há exortação, um Deus bajulador, não é esse Deus da Bíblia. O Deus das religiões é um Deus falso, um Deus bajulador, um Deus que busca agradar os homens, mas Jesus falou: antes deve ser agradado a Deus e não aos homens. Por isso Deus deve ser buscado, deve ser conhecido, porque após esta vida há uma eternidade a te esperar. Isso não depende de uma crença para que isso venha acontecer. O que foi feito
A Bíblia fala, Deus fez desde a fundação dos séculos. Não foi a religião que chegou na terra e criou a eternidade e apresentou para nós o inferno de tormento. Não foi a religião que apresentou para nós a eternidade, dizendo acerca de um céu de descanso, mas foi o próprio Jesus. E é Ele que deve ser temido. Por isso você deve temer a Deus. Acima de todas as coisas, Deus, Ele deve ser temido. E assim Jesus, Ele disse, temam a Deus, porque Deus é o único que tem o poder para lançar o corpo e para lançar a alma no inferno. Jesus falou, temam a Deus, porque Ele tem poder no céu para lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. Temam a Deus. Esse Deus tem o poder para lançar a alma no inferno. Isso Jesus deixa bem claro em Apocalipse capítulo 20, que o mar dará os seus mortos e a morte e o inferno serão também lançados no lago de fogo e enxofre. Isso Jesus deixou certeza. Deus confirmou quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia testifica a importância da mensagem que foi pregada pela terra, como continua sendo anunciada. Porque a Bíblia fala que foi pregado este Evangelho, tanto a vivos como a mortos. Este Evangelho foi pregado para testemunho, para aqueles que vivessem impiamente, soubessem justamente qual é o seu destino. A Bíblia declara que este Evangelho foi pregado como testemunho, para que os homens vivam em temor, testemunhando qual é o futuro e qual é o destino final. Esta mensagem ela anuncia qual é o destino final da alma. Não há mistério algum, não existe nenhum mistério. As pessoas dizem que há milhares de anos as pessoas buscam por uma resposta para saber qual é a eternidade e como será. Mas não existe mistério algum, pois a Bíblia testifica todas as coisas. E no livro de Isaías está dizendo para buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Só que também vai falar no livro de Hebreus que após a morte o homem segue a juízo. Hebreus 9:27 vai dizer assim: o homem está ordenado morrer uma vez, vindo após a morte o juízo. Você já parou para pensar o porquê haverá um juízo diante de Deus quando chegar o destino final? Já parou para pensar qual é a necessidade de um juízo quando estiver diante de Deus, quando deixar este corpo? A Bíblia fala que de maneira que cada um terá que dar conta de si mesmo. E depois do juízo, Deus Ele dá ao homem a sua recompensa final. Essa recompensa, segundo a Bíblia, ela é céu e inferno. A recompensa é a eternidade, baseado nos caminhos em que você tem seguido. Só há dois caminhos: um que conduz ao céu e outro que conduz ao inferno. Só dois destinos final. Para onde está caminhando a tua alma? Para onde tem caminhado a tua alma? Pois ainda esta noite pode pedir a tua alma. Para quem será que vai estar preparado? E aonde será? E para onde levarão? Jesus Ele leva o homem a uma reflexão profunda, para examinar o seu profundo coração e descobrir os segredos, aquilo que está em oculto. Diz para você aonde estará a tua alma e com quem se encontrará. Por isso o homem, diante do Senhor, ele é anunciado o Evangelho, as palavras de Deus, para que ele se certifique para onde está indo e qual será a sua casa eterna. Há uma casa eterna, há uma aonde há ranger de dentes e a outra onde há um descanso. Então basta você abrir a sua Bíblia e conferir você mesmo o que está escrito em Mateus 25, o que está escrito em Lucas 16 e concretiza em Apocalipse 20 tudo aquilo que foi dito antes. Assim a Bíblia fala que Jesus Ele veio para os que estavam perdidos. E você encontrou o caminho? Porque
Porque a Bíblia fala que Jesus é o caminho. Jesus veio para os perdidos como sendo Ele o próprio caminho. Mas a questão é, você já encontrou o caminho? Saber que Jesus é o caminho, muitos sabem. Diria que 90% sabem que Jesus é o caminho. Mas quantos dessa estimativa de pessoas conhecem que Jesus é o caminho, estão seguindo verdadeiramente o caminho? Quantas dessas pessoas que declaram que Jesus é o Senhor estão a serviço desse Senhor? Não sei se você sabe qual é o poderio de um Senhor. O poderio de um Senhor é ser servido, e o servo, ele está a serviço. Se Jesus é o seu Senhor, aonde que está a servidão a Ele? Se Deus é o vosso Pai, aonde está a honra e a glória dele? Porque Jesus falou, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Que Jesus manda, está tudo aqui ordenado na Escritura, na Bíblia, e isso não está sendo cumprido. As pessoas ouvem, mas nunca aprendem, nunca chegam ao conhecimento para serem livres. Vivem como escravos de seus pecados, como escravos dos seus deleites. O homem tem feito do seu próprio ventre o seu próprio Deus. A humanidade tem feito da sua própria barriga o seu próprio Deus. Isso está lá na Escritura de Filipenses, os quais com lágrimas eu considero e digo que são inimigos da cruz de Cristo, e o seu Deus é o ventre para a sua própria perdição. Você já refletiu que é ter um Deus no seu ventre? Aonde está sendo ditadas as regras, aonde há uma consciência que te guia, aonde há uma vontade maior que te guia, esse se torna o seu próprio Deus. As vontades humanas, infelizmente, têm sido Deus das nações, tem sido o Deus de muitas pessoas. A Bíblia fala que Deus, Ele é o Deus não dos mortos, mas sim dos vivos. E muitos estão como mortos, pois não obedecem a Deus. E por isso o seu Deus é o seu próprio ventre, e que guia para a própria perdição. Uma humanidade que diz assim que, na verdade, o seu corpo e suas próprias regras. É uma humanidade que o seu Deus é a sua própria consciência, o seu próprio ventre. Pessoas que dizem que elas são aquilo que elas se sentem e fazem aquilo que elas acham que é certo. É uma humanidade cega, sendo guiada pelo seu próprio ventre, aonde se tornou o seu próprio Deus. Pessoas sendo guiadas pelo sentimento imoral. Multidões caminhando para o vale da perdição. Multidões e multidões no vale da indecisão, no vale da decisão, caminhando para a perdição. Mas o aviso está sendo ignorado. Onde Deus todavia anuncia a todos os homens que se arrependam. Isaías fala, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto, deixe o homem maligno todos os seus maus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. A Bíblia não faz referência em menção a nenhuma senhora, mas está dizendo, busque ao Senhor. A Bíblia não apresenta em nenhum momento uma senhora a ser buscada, a ser reverenciada, mas diz que o Senhor deve ser buscado. E enquanto pode ser encontrado, Deus deve ser invocado. Porque Deus é o socorro bem presente agora, na hora da morte daqueles que o invocam, daqueles que o buscam. Deus é o socorro dos que buscam. Não há outro socorro. Não há ninguém que possa te socorrer, nem há outro nome, não há outro santo, além de Cristo, que possa ser o seu socorro. Porque a Bíblia fala que o nosso socorro vem do Senhor. Como diz o Salmo 37, os olhos devem ser erguidos para os altos montes. Da onde vem o socorro? Da onde que vem o socorro? O verdadeiro socorro vem do Senhor. O verdadeiro socorro, ele só pode vir de Jesus Cristo. Mas
Mas há muitos que confiam na força do seu próprio braço. Como disse o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem, e mais enganoso é do que todas as coisas, e maldito é o homem que confia no homem, fazendo da sua carne seu próprio braço, sua própria força. Moradores da terra, o tempo está se esgotando. O tempo está se esgotando. Busque ao Senhor enquanto se pode encontrar. Invoque a Deus agora. Não deixe para invocar a Deus após a sua morte. Você pode ter um fim trágico. Você pode ter uma eternidade de desespero. Por isso, não é a melhor hora. Invocar a Deus quando chegar a hora da morte. Não é a melhor hora, porque nem todos terão uma consciência ou terão fôlego de vida para clamar ao Senhor. Como fez até mesmo o ladrão que nós conhecemos ali, qual foi crucificado ao lado de Cristo. Será que você vai ter fôlego de vida? Será que você vai ter longas horas pela frente agonizando para dizer, agora eu reconheço os meus erros? Certamente nem todos têm. Você já viu quantas pessoas já partiram sem ao menos estar acordados? Ou em uma fração de segundos, de milésimo, fecha os olhos nessa vida? A questão é, aonde houve tempo para dizer e reconhecer diante do Senhor as suas misérias, os seus pecados? Isaías está dizendo que Deus deve ser buscado enquanto pode ser achado, invocado enquanto Ele está perto. Ou seja, Deus não está distante. Mas a palavra também diz no capítulo 59 de Isaías, versículo 2, o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Fazem divisão entre vós e o vosso Deus para que não sejam ouvidos. Pois a oração de um homem que está distante de Deus, ela não é ouvida. E o seu coração e os seus caminhos estão distantes de Deus quando não o reverencia e não se sujeita a Ele. Hoje o homem, ele vive distante de Deus, mas isso é uma escolha. Viver distante de Deus é uma escolha. Mas porém, após a morte não será uma escolha se aproximar de Deus, pois não haverá essa opção. Essa opção não estará ao seu dispor. Isaías está falando que há uma forma de buscar Deus, de se encontrar, e enquanto há fôlego de vida. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 9, que para os vivos há esperança. E há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. O cão vivo, segundo a Bíblia, são pessoas que voltam a revolver no seu próprio vômito. A Bíblia compara o pecado como um vômito. E a Bíblia fala que assim são os homens que voltam a cometer os velhos erros, os mesmos pecados. São como verdadeiros cães que voltaram ao seu próprio vômito, cometendo os mesmos erros. E para esse a Bíblia fala que tem mais esperança do que um leão morto. Que é um leão morto? São pessoas que na verdade até parecem ser valentes, mas que já partiram. Que na verdade a sua aquisição, o seu poder financeiro, o seu poder influenciador não pode salvar e não pode livrar. A esperança hoje, a esperança no dia que se chama hoje, a esperança agora, e a esperança de uma alma, ela está no Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele nos propõe um caminho a ser seguido. O Evangelho de Cristo nunca propôs ao homem seguir uma religião, seguir algum